Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Seguindo o nosso propósito das quartas proféticas, que nós possamos, em nome de Jesus, buscarmos cada dia mais a presença do Senhor. E o mais importante de tudo, irmãos, é que tenhamos a consciência de que estamos vivenciando verdadeiramente os últimos tempos nessa terra, os últimos momentos. Estamos sendo preparados para o arrebatamento da igreja. Deus está despertando o seu povo. Deus está chamando a atenção do seu povo. E ainda assim nós vemos muitos ainda dormindo, né? No estado de letargia, como se nada tivesse acontecendo. E esses dias nós temos buscado nas manhãs, às 5 horas, nós temos aqui buscado o conhecimento da palavra e o principal, alcançarmos aqui a sabedoria. E através da leitura do livro de Provérbios. E através da leitura do livro de Provérbios, Deus tem chamado muita atenção para esse tempo, através do que Deus tem trazido ali nas revelações das palavras, né, dos dia a dia. E aí tem despertado principalmente para o que nós temos transformado e temos vivenciado aí nas redes sociais, nas igrejas de Jesus, o que a igreja tem se transformado. Ela, na verdade, ela está entrando dentro do entretenimento. Ela está deixando, como se diz, né, tem alguns líderes, né, alguns até inclusive são referências aí, milhares de seguidores e muitas pessoas acompanhando, mas é porque ele está, vamos dizer assim, está navegando de acordo com a onda, ele está pegando a onda do momento. E aí ele busca sempre estar vivendo a onda do momento, e com isso ele vai se distanciando cada vez mais da palavra da verdade, do evangelho genuíno, com o único objetivo de agradar as pessoas, de alcançar cada vez mais, até a linguagem de hoje, né? Alcançar ali o algoritmo a seu favor, para não ser banido das redes sociais, para não ser excluído ali desses algoritmos, né? Para que as pessoas possam ser avisadas sempre que uma mensagem que a agrade seja enviado para a sua rede social. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Até as redes sociais estão trazendo um hábito doentio no meio da sociedade, na nossa vida. Por quê? Porque o que acontece? Você só vai receber mensagens, notícias, conteúdos que agradem a você. As redes sociais criam um ambiente para você confortável. Então você vai ouvir somente aquilo que te agrada, somente aquilo que apetece os seus anseios, né? Que você gosta de ouvir, que você gosta de ver. E aí aqueles algoritmos vai sendo trabalhado com aquilo que você vê mais, com aquilo que você assiste mais, e aí automaticamente você recebe aquelas postagens específicas sobre aquele assunto que você despertou interesse, que você consultou mais, que ficou mais tempo visualizando. E aí me trouxe um despertar do perigo. Os cristãos estão assim. Eles estão, na verdade, buscando palavras que massageiam o seu ego. Palavras que formem aquele que esteja dentro do algoritmo deles, que não confrontem os cristãos dos dias de hoje. E através disso eu vim trazendo, meditando. Não tem ninguém melhor do que Paulo. Paulo é o nosso orientador. Se você precisar, como igreja, de um conselho, de uma orientação de como agir, de como reagir, do que fazer, do que deixar de fazer, leia as cartas de Paulo. Nós temos 13 cartas ali para você aprofundar, para você ler. Ali são direcionamento para a igreja, nós como igreja, para a nossa vida saudável. Aquilo que precisamos fazer, aquilo que não podemos fazer, de como agir. E se você
seguir a Paulo, aos seus direcionamentos, você vai ter uma vida saudável. Você vai ter uma vida abundante aqui na terra. Porque as pessoas não estão tendo mais uma vida plena e abundante segundo a palavra de Deus, não segundo ao mundo. Porque elas não estão buscando uma vida de retidão e de santidade, mas uma vida de algoritmos, de palavras que massageiam o seu ego, de que agradam a sua pessoa. E quero trazer uma notícia muito boa. Nossa oração e a nossa busca é que o Senhor continue trazendo palavras de verdade. O evangelho genuíno, ainda que nos desagrade. Eu sempre falo, Senhor, faça a sua vontade, não a nossa, não a minha. Fale aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. E um crente de verdade, ele precisava fazer isso no dia a dia dele. Pai, fale comigo aquilo que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Cancele todos os algoritmos criados por mim, porque somos falhos e pecadores. E aí vamos criar algoritmos que vai nos levar para o pecado, para a morte, porque vai ser a satisfação dos meus anseios, dos meus desejos, das minhas vontades. E isso a gente sabe que só vai levar para o declínio e para a morte. E com isso, vamos lá no livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4. E você vê que o inimigo ele tem usado a tecnologia, o entretenimento, em busca de distrair o cristão para a verdade, tirando o tempo dele de busca por santidade, por retidão, para que ele venha se envolver cada vez mais com aquilo que traz prazer para ele. E a nossa carne, irmão, nunca. Essa carne, essa aí, tinha um pastor, o nosso pastor, que quando a gente aceitou Jesus, ele dizia, desculpa a expressão, mas ele falava assim, essa carne é uma carne desgramada, ela não se converte, ela é terrível, ela luta todo dia contra a nossa alma, contra o nosso espírito, contra a nossa santidade, ela deseja as coisas dessa terra, ela luta para que a gente venha abandonar a nossa fé, para que a gente venha saciar os nossos desejos, os nossos prazeres, e aí tem um conflito muito grande com a santidade. E ela vai lutar todo o tempo, todo instante. Essa luta, por isso que é importante você ter uma vida de santidade, você ter uma vida de jejum, de oração, de consagração, de meditar na palavra, de ter o seu devocional. Até falei para os irmãos, vamos aproveitar que nós estamos 31 dias, às 5 da manhã, despertando às 5, para ler a palavra, para louvar e adorar o nome santo do Senhor, para meditar na palavra 1 hora. Crie isso como hábito para o resto da sua vida. Comece a fazer a partir dos 31 dias, não pare. No dia seguinte, acorde às 5 da manhã novamente, leia uma palavra, escolha uma palavra, escolha aqui as cartas de Paulo, vamos estudar as cartas de Paulo, depois dos 31 dias, começa a estudar, são 13 cartas para estudar. Cada carta você lê um capítulo do dia, faça um estudo, chame, se quiser movimentar, a gente faz junto com a igreja esse grupo de estudos e de meditar a palavra na madrugada, às 5 da manhã, nós não podemos parar com isso. Porque isso vai edificar a nossa vida, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então você vai ter o hábito de ler a palavra, de ter o seu devocional, e nada mais, vamos dizer assim, sugestivo do que dar continuidade nos nossos estudos. Então, vamos lá, livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler do 1 até, deixa eu ver aqui, até o 8. Do 1 ao capítulo 8. Amém? Pode ir, Sabrina. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina,
mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Amém? Então aqui estamos diante de Paulo, escrevendo essa carta para Timóteo, um jovem, e eu acho muito interessante que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está perto da sua execução. Seria ali a última ação de Paulo. Você vê que ele está perto de ser executado, ele está encarcerado, e ainda assim, ele é motivado a escrever esta carta tão profunda, orientando um jovem para tudo aquilo que ele há de enfrentar. E preparando este jovem, preparando a igreja para esses dias que estamos vivendo, que é os dias de hoje. E ali o contexto dessa história, ele está na prisão, eu até escrevi aqui, ó, prisão Mamertina em Roma. Ele está numa masmorra subterrânea, escura, úmida e fétida. Quem já visitou aqui os presídios? Aqui em Brasília temos a Colmeia e temos ali a Papuda. Eu já entrei em ambas e vou dizer, é um ambiente onde ninguém merece estar, muito menos passar 5, 10, 20 anos da sua vida no lugar daquele. Liberdade não tem preço e ali não é um ambiente agradável. Paulo estava enfrentando isso, esse ambiente. E ali, algemado como um criminoso de alta periculosidade, sob a decisão do Império de Nero. E ele sabe, tem consciência, como nós vemos na carta, quando ele vai escrevendo, ele tem consciência de que está prestes a morrer. E aqui é como se fosse uma declaração final, um testamento final que ele deixa para Timóteo. E enquanto ele padece no cárcere por amor à verdade, vamos lá aqui ó, no verso 13, no mesmo capítulo, olha só. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha a preocupação que Paulo tem. Olha, traz a capa e os pergaminhos. O amor que ele tem pelo Evangelho, o amor que ele tem por Cristo, o amor que ele tem pela obra de Deus, o amor que ele tem e o temor que ele tem pela responsabilidade que ele carrega de um apóstolo. Ainda preso, ele está preocupado com o Evangelho de Cristo. Ele está preocupado em salvar, em orientar, em preparar uma igreja. E aqui a igreja moderna de hoje, né, muitas vezes, o que acontece? E o que eles querem? Eles querem o quê? Templos climatizados, mensagens gourmetizadas, que não causem o menor desconforto emocional. Então querem pastores e líderes, né, querem ambientes climatizados para poder preparar o seu esboço, não podem ter nenhum tipo de problema, não podem passar nenhum tipo de perseguição, porque senão atrapalha o seu esboço, a sua preparação. E, na verdade, a gente sabe que os melhores esboços, as melhores pregações, são aquelas quando você sobe um altar e prega de um Deus de providência, passando escassez e dificuldade. Porque a mensagem não é aquele que prega, mas a mensagem é sobre aquele que nos salvou, aquele que veio e nos resgatou das mãos de Satanás, do pecado e da morte. Nos remiu e nos trouxe para este lugar, para um lugar abençoado, para agradecer a ele. Então você vê que Paulo está num ambiente totalmente desfavorável, e a preocupação dele é somente isso, é com o Evangelho. Então traga a minha capa, traga os pergaminhos. Ele chama Timóteo, olha, venha ter comigo, se você segue ali, ele chama Timóteo, olha, venha ter comigo, antes de eu morrer.
E ainda ele vai mais adiante, se você for mais adiante, depois você pode ler o capítulo 4 todinho na sua casa, você vê que depois ele faz um desabafo, fora, todos me abandonaram. E aí tem pessoas que acham que o evangelho é de milhares de seguidores, de amizades e de popularidade. Ei, se você está muito popular, está com muita amizade, cuidado. Você está agradando a muitos, menos a Jesus Cristo de Nazaré e ao evangelho genuíno. Porque o verdadeiro cristão, ele é perseguido, ele é odiado, ele é insuportável. E os primeiros a não nos suportar são os nossos familiares, os amigos mais próximos. Quando aceitamos Jesus, primeira coisa é essas pessoas a virarem as costas para nós e passar a nos criticar, a nos odiar. E isso tem que gerar em você como um elogio. Quando alguém te critica, quando alguém fala algo, você diz assim, que maravilha ouvir isso, porque isso é uma canção para os nossos ouvidos, porque sabemos que estamos agradando a Jesus Cristo e a sua palavra. Amém? E aqui você vê que o alerta que ele faz, ele está antecipando os dias em que os homens não suportarão mais a sã doutrina. Eles não suportarão mais palavras de confronto. E você vê que hoje, inclusive, temos aí um congresso sendo utilizado de forma sutil e que ninguém percebe, mas dia após dia, leis especificamente criminais estão sendo aprovadas de uma forma aonde chegaremos no momento onde a igreja e os pastores, aquilo que nós estamos pregando aqui nesse lugar, neste altar, será considerado crime. E seremos processados, seremos penalizados e seremos presos. Esse é o caminho da igreja, e já está aí. E só vai realmente perseverar quem realmente resistir, quem realmente suportar essas perseguições. E nós estamos vivendo muito essa realidade de que Paulo está dizendo. Muitas leis que está trazendo hoje. Se você disser hoje que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, acabei de cometer um crime. Sou um criminoso a partir de agora, porque eu disse que as mulheres precisam ser submissas. Isso é um crime. Misoginia. Isso é um crime. Você está ofendendo o gênero feminino. Isso é um ódio à mulher. Vai te catar, se converter. Isso é a palavra genuína e tem um contexto em volta disso que não é nada desse crime. É uma palavra que vem para a saúde das mulheres, inclusive, para a saúde dos casamentos, para a saúde das famílias. Então nós temos que tomar um cuidado, porque já estamos caminhando para isso, e muitas outras leis que estão sendo aprovadas, estão sendo preparadas para atacar frontalmente a igreja de Jesus Cristo e combater os pregadores da verdade, aqueles que trazem a sã doutrina, a palavra verdadeira. Então, essas profecias estão se cumprindo. As pessoas estão buscando igrejas para quê? Para ser paparicada. Eu já ia imitar um irmão aqui, mas não posso. Elas querem receber massagens no ego. Elas querem palavras que trazem para ela validade dos teus erros. Se preocupa não, Jesus só quer o seu coração lindo. É assim que Jesus te chamou, porque tudo isso foi feito para você, linda. Não é assim? É mentira. O evangelho, ele é cristocêntrico, ele não é antropocêntrico, não é o homem no centro, é Cristo no centro, é Ele para ser adorado, é Ele para ser exaltado, é Ele para ser seguido, e a palavra para nos alertarmos e nos sermos corrigidos pela palavra. Nós precisamos nos adaptar à palavra, e não é ela se adaptar a nós. E esse evangelho não mudou, mas as pessoas procuram o lindo, linda, menina preciosa, homem precioso, querem essa palavra doce, açucarada, massageia o ego. Pessoas saem de lá chorando, falando, nossa, que palavra linda. Aí no dia seguinte, a vida continua a mesma. Por quê? Porque não houve confronto com o erro, com o pecado, com a falha, não houve a pregação do verdadeiro evangelho genuíno. Aí ela se torna dependente deste evangelho.
ela precisa ouvir aquelas palavras, ela busca constantemente para realmente voltar a repetir e ouvir mais mensagens adocicadas. E a vida dela continua a mesma. Aí eu pergunto, quanto tempo você está seguindo essa liderança de mensagens açucaradas, de mensagens meladas, que você daqui a pouco está tornando-se um crente diabético, de tanto açúcar, de tanto caramelizado que você está consumindo e vai morrer. E a sua vida mudou? Teve alguma transformação? Não. Só está te tornando dependente, como dependente de açúcar, né, Bruno? Quanto mais açúcar consome, mais açúcar ela precisa. Quanto mais palavra adocicada ela consome, mais palavra adocicada ela precisa ouvir. Aí ela vai criando um ambiente onde ela só ouve, ela se preenche daquilo. Aí ela vai se afastando do evangelho genuíno, a vida dela vai seguindo um abismo, a vida dela vai repetindo ciclos, não havendo libertação, não havendo transformação, porque o que transforma, o que traz a libertação é a verdade, é a palavra genuína, é a palavra que confronta, é a palavra que diz para mim e para você o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, o que eu posso continuar fazendo e o que eu devo que parar de fazer. Agora as pessoas estão viciadas nesse evangelho adocicado. Então aqui, irmãos, qual que é o problema disso? Acaba confundindo a graça de Deus com a tolerância ao pecado. A graça de Deus não quer dizer que Ele tolera o que eu e você fazemos de errado. Muito pelo contrário. Não é tolerância ao pecado, muito pelo contrário. A graça de Deus é um alerta e é um tempo, a longanimidade para que eu e você possamos nos arrepender em tempo, antes da volta de Jesus Cristo. Então não é tolerância ao pecado, mas é a longanimidade do Senhor alcançando a mim e a você pela graça e misericórdia dEle, para que eu e você venhamos a ter tempo de nos arrependermos e irmos para a glória com o Pai. Porque no céu não entra. Tem até um hino, né? No céu não entra pecado, não é? O pecador vai entrar, mas o pecado não entra. E se eu e você estivermos na prática deste pecado, o que Deus abomina não é o pecador, é a prática do pecado. E o que a gente condena não é o pecador, mas a prática do pecado. E se a condenação da prática do pecado te deixa desconfortável, ao ponto de você querer sair e mudar e escolher um evangelho que agrade a você, sinto em dizer, o teu final é a morte, perdição e correndo o risco, inclusive, de perder a sua salvação. Amém? Então aqui o verdadeiro evangelho não gira em torno da satisfação humana, mas sim da glória de Cristo e da redenção do homem pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Esse é o centro da verdadeira pregação do evangelho genuíno que Paulo traz para Timóteo. Timóteo, é isso que você precisa pregar. Foi para isso que você foi chamado. E aonde que estão os evangelistas? Aonde que estão os Timóteos da vida dos dias de hoje? Aonde que estão os jovens? Seguindo, 2 Timóteo 4, olha no verso 2, deixa eu ler. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, vou ler aqui, ó. Quer que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo, olha, é uma ordem. O que ele está dizendo é ordem, é uma determinação, não pode ser negociado. Você não pode escolher o que você quer fazer. Você não pode escolher como fazer e nem quando fazer. Aí ele está dizendo aqui, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Ou seja, pregar quando em tempo é o que nós estamos fazendo agora, hoje. Hoje eu estou pregando em tempo. Hoje a palavra está sendo pregada em tempo. Ou seja, é o momento que Deus preparou para estarmos reunidos, para estarmos congregando e nesse momento ouvirmos a palavra de Deus, que é a palavra que o Senhor preparou para a noite de hoje. E aí ele fala em tempo, é isso. Agora, quando causar desconforto ou perseguição, aí você está
trazendo fora de tempo. Nós vemos muitos embates, né, teológicos em lugares. Ali é fora de tempo. Qual é a fora de tempo? Você está conversando com alguém, você está na faculdade, você está no seu trabalho, você está na rua, você está no serviço, você encontra alguém, e ali gera um momento onde você é chamado pelo Espírito Santo a combater aquilo que a pessoa está dizendo. Fora de tempo. Vai trazer desconforto, você sabe que vai trazer desconforto, porque ela está falando algo para você que contraria a palavra, que contraria os ensinamentos, que contraria a doutrina bíblica, e você está sendo ali chamado pelo Espírito Santo para exortar, para pregar, fora de tempo, e dizendo, prega para ele. Aí você fala, não posso falar não quero tratá-la mal, não quero que ela se sinta mal. Ela vai se sentir desconfortável. E quem disse que você tem essa escolha? Ele disse em tempo e fora de tempo. Redargue, repreende, exorta com toda longanimidade e sã doutrina. Então aqui, naquele tempo, né, Paulo foi preso, inclusive, por conta de Nero, né, decisão de Nero. E aqui naquela época, você pegar a história, ele causava incêndios, né, ele mesmo, né, botava fogo e colocava a culpa nos cristãos. E quem era preso era o cristão. Então, pregar naquela época era perigoso. O fora de tempo era isso. Por quê? Porque custaria a sua própria vida. Inclusive, era prisão sujeita à morte, execução. Foi o que Paulo teve como condenação. Então, aqui eu trago até uma ilustração. De repente, hoje nós tivemos alguns momentos, até peço para a igreja estar em oração, né? Tivemos o episódio aqui da Feira dos Importados, que veio um incêndio, mais de 20 lojas ali. Tivemos também um outro aqui nesse Crixás, também um outro incêndio também que tomou conta de um bloco ali. Então nós estamos vivendo um momento, abrir um parênteses aqui, pedir para que a igreja continue orando, intercedendo por estas vidas, por as famílias que sofreram prejuízos ali. Eu sei que ali muitos dependem, né, da renda, da remuneração para o sustento. E a obrigação da igreja em ajudar, em orar. Mas o que eu trago para vocês é um exemplo quando eu vi ali no Crixá, um apartamento pegando fogo. Aí você imagina num ambiente desse, onde são pessoas de madrugada, 5 da manhã, o fogo está pegando, aí as pessoas estão dormindo, chega o bombeiro. Aí você espera que o bombeiro chegue para o síndico. Ô síndico, pega a chave. Acorda ninguém não. Vamos entrar sem despertar ninguém. Nós não podemos incomodar as pessoas. Nós temos que deixá-las, porque elas vão trabalhar cedo, não vão? Então deixa elas dormindo mais um pouquinho, porque se acordá-las com um alerta, então nós vamos entrar e vamos tentar apagar o incêndio sem prejudicar ninguém, sem acordar ninguém. É assim? O fogo está pegando. O risco das pessoas ali morrerem é grande. O que o bombeiro faz? Ele já entra com aquela picareta ali, já quebrando os portões, já quebrando a porta, já subindo com a mangueira de água, já subindo com as escadas, já evacuando tudo, dando aquele alarme de incêndio, dizendo, incêndio, vão morrer, evacue a área. Não é assim que ele age? Assim somos nós, como pregadores da palavra. Você está vendo as pessoas indo para a morte, indo para o inferno, e você ali está dizendo, não incomode elas, não desperte elas, não vamos falar palavras que afrontem elas, não vamos despertar essas pessoas para isso, porque vai causar incômodo. Você está preocupado com o incômodo das pessoas e não está preocupado com o destino a qual elas estão caminhando e inevitavelmente serão lançadas. É a mesma situação. Nós não podemos fazer, temos que chegar como esse alarme de incêndio, como este bombeiro. Pode ser inconveniente, irmão, o crente ele é inconveniente. Guarde isso, você é inconveniente, eu preciso ser inconveniente. As pessoas vão falar, mas tu é inconveniente. Isso mesmo, eu sou inconveniente. Porque nós trazemos a palavra que confronta, a palavra que traz desconforto, a palavra que não agrada às pessoas. Você precisa entender que o verdadeiro crente, ele é inconveniente. Ele traz desconforto para as pessoas. Quando as pessoas chegam perto da gente e falam, meu Deus, está chegando. Lá vem aquele crente.
Inconveniente. Agora a pessoa, nossa, chegou, aquele irmão, ele tem uns estudos que você nem imagina, me faz chorar. Eu amo, enche auditório, traz milhares de pessoas. Cuidado, irmão. Esse aí já está de braços dados com o cão, fazendo a obra secretária do cão, fazendo o trabalho dele, levando as pessoas para o inferno, porque não quer desagradar as pessoas, não quer ser inconveniente, não quer ser desconfortável, quer ser o politicamente correto. Então, irmãos, nós temos que entender quando ele fala aqui que é redarguir, é confrontar o pecado diretamente. É você olhar e falar, isso está errado, segundo a palavra, o que você está fazendo é errado, e se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Ponto final. Redarguir. E você tem feito isso? Quando você tem algum conhecimento, você tem feito o que Paulo orienta, redarguir, convencer, você tem apontado com base nas Escrituras, não com base no seu achismo, mas com base nas Escrituras. Repreender, o que é repreender? É confrontar o pecado diretamente. Você vai confrontar diretamente. Você vai repreender. E eu queria saber o que você tem feito. Aí ele vem dizendo também, exortar. O que é exortar, irmão? Encorajar a mudança e a santidade, é o que nós fazemos aqui constantemente. Busque a santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Jesus está às portas, vem para buscar a tua noiva, falta pouco tempo e não haverá muito tempo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas está perto, porque estamos diante dos sinais mais claros, impossível a gente ter, de sinais da volta de Cristo. Exortação. Você precisa exortar as pessoas. Agora, longanimidade é fazer isso com paciência pastoral e amor profundo. E essa paciência que nós temos, que é de suportar e dar suporte. Erra, daqui a pouco volta, daqui a pouco erra, arrepende e volta, esse ciclo. E aí a gente tem que continuar exortando, tem que continuar redarguindo, tem que continuar repreendendo, tem que continuar com longanimidade. E aqui eu quero falar para todos no nosso trabalho, na faculdade. Você precisa se manter firme nos princípios bíblicos, mesmo quando todos à sua volta zombam de mim e de você. Quando nós somos alvo de chacota ou de zombaria. Mesmo assim, permaneça firme, porque Deus vai te honrar no seu trabalho, vai te honrar na sua faculdade, vai te honrar por onde você andar. Ele vai honrar a tua fé e a tua fidelidade e a tua lealdade. Então ele vem aqui dizendo, olha, Timóteo, o pregador aqui não tem autorização para suavizar a mensagem, para agradar. Eu não vou nem dizer a igreja, porque ele já não vai pregar para a igreja, ele já prega para um auditório. Ele já tem não um altar, mas ele já tem um palco. E já não é mais a igreja, como eu disse, é um auditório, onde veio preparado para ouvir uma mensagem modificada, uma mensagem suavizada. E Deus não nos deu essa autorização para suavizarmos a mensagem de Cristo. Cristo confrontou os fariseus e chamou o povo ao arrependimento. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão é esse, semelhante a Cristo. Precisamos exortar e trazer as pessoas ao arrependimento verdadeiro e sincero. Amém? Vamos lá, 2 Timóteo, do verso, ou do 4, né? Do 3 e 4 aqui, ele já vem dizendo aqui sobre haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então aqui, Paulo trazendo aqui uma exortação a Timóteo, uma advertência para aquilo que ele ia encontrar, e é o que nós encontramos. O pregador que não corrige o pecado, que não prega sobre pecado, que não traz o pedido de arrependimento, ele atua da forma... Eu tive uma situação interessante que me chamou a atenção. Em Marília, tive 2 situações de enfermidade grave na família e o Senhor veio e recolheu tanto, o primeiro foi meu pai, o segundo a minha tia, são pessoas
muito queridas. E uma das conversas, quando eu estava lá, quando a médica trouxe o entendimento da doença, a gravidade. Aí a pergunta, inclusive, por uma das pessoas da família foi: nós vamos falar para ela o que ela tem? Porque era grave e o médico deu pouco tempo de vida, dizendo: olha, não tem cura. E aí ele trouxe dizendo: olha, ela tem pouco tempo de vida. E aí todos se reuniram para decidir se o médico, olha só, falando para o médico: ó, o senhor não pode falar para ela. Você não pode falar para ela o tamanho da gravidade da doença, o nível da enfermidade, o que ela tem. Muito pelo contrário, muito menos o tempo de vida. E o médico automaticamente exortou-a, dizendo: eu tenho por obrigação falar para ela a realidade. Eu tenho como dever de falar para ela o que ela tem, qual é a gravidade da doença e o quanto tempo de vida ela tem, segundo a medicina, para que ela possa ter consciência de tudo aquilo que ela vai passar, vai enfrentar e vai suportar. E por que eu trago isso aí? Imagina um médico, se esse médico chega junto com a família e fala: não vamos falar nada para ela. Deixe ela sem a consciência da doença que ela tem. Eu vou comparar esse médico a um assassino. Porque se a pessoa, ele sabe que ela vai morrer e não fala para ela, esse médico realmente ele está agindo como um assassino. Ele estaria agindo como um assassino. Ela não poderia, não só se arrepender, despertar para um tratamento, despertar para coisas que ela tem que fazer. Olha, eu tenho 10 dias de vida, eu tenho 1 mês de vida, então eu vou correr para fazer as coisas que eu preciso fazer, para decidir o que eu preciso decidir, buscar alternativas para a minha cura e até mesmo a busca pela espiritualidade, no sentido de buscar o arrependimento, e assim vai. Nós vemos vários casos de pessoas que, ainda no leito da morte, pediram perdão, se reconciliaram com pessoas que não conversaram há 20, 30 anos, e aí aquele momento de enfermidade, ela teve a oportunidade, através do conhecimento, de se arrepender, de reconciliar, e eu tenho certeza que são pessoas que foram salvas e estão na glória em nome de Jesus. Agora, assim somos nós. Se esse médico não fala a verdade, assim somos nós também, quando não pregamos a palavra da verdade, quando não confrontamos o pecado e o erro, quando não agimos segundo as orientações de Paulo para Timóteo, para que a gente venha exortar. Então, o pregador que não corrige, ele age da mesma forma que este médico que não traz a verdade sobre a situação, a enfermidade da pessoa. Então, ouvinte, o que acontece hoje na modernidade, nos dias de hoje? Ele dita, como eu disse lá no início, ele dita o que ele quer ouvir. Ele escolhe o que ele quer ouvir. E se a mensagem confronta o teu estilo de vida, ele muda. Não, esse canal não quero seguir mais. Eu vou desfazer a amizade, eu vou deixar de seguir, porque confrontou ele, eu não gostei. Aí ele escolhe, ou senão, ele muda de ambiente. Vou mudar de igreja, porque essa igreja está muito chata. Essa igreja só fala de coisas, meu Deus, eu venho para cá e saio de aqui. Meu Deus, uma vez uma pessoa chegou: pastor, eu não gostei do culto hoje não. Eu falei: graças a Deus, porque o culto não foi para você, o culto foi para Jesus. Eu tenho certeza que ele amou o culto que prestamos a ele. Porque o culto não foi feito para agradar a mim e a você. O culto foi feito para agradar a Cristo. Nós precisamos agradar a Ele e não a nós. Eu não posso colocar o homem no centro, mudar as mensagens, mudar o ambiente, mudar o cenário para agradar as pessoas, para elas se sentirem confortáveis. Não! Eu preciso manter este ambiente orientado por Paulo e seguindo aquilo que Paulo orienta a Timóteo e nos orienta a seguir. Então aqui nós temos, como foi falado nisso, é o algoritmo do ego. Pessoas com o seu ego inflado. Então as pessoas que buscam líderes, acabei de falar aqui, buscam líderes, buscam doutores, buscam pessoas que vão falar de acordo com as suas escolhas, com aquilo que ela quer ouvir, com aquilo que ela quer acreditar, com aquilo que agrada a sua vida. Não o contrário.
Não o contrário, no sentido de confrontar o pecado e fazer um chamado para a santidade. Irmão, qualquer mensagem que não confronte o pecado, o erro e traga para a santidade, para o arrependimento, não é o evangelho genuíno de Jesus Cristo de Nazaré. Não é. O esfriamento, olha só, eu queria que abrisse aí, abre lá, Mateus, o João está ali? Mateus 24, 12. Olha só que interessante. Mateus 24, 12. O que está dizendo? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que ele está dizendo aqui? Por que está multiplicando a iniquidade? O esfriamento está entrando por quê? Por quê? Porque as igrejas pararam de confrontar o pecado. As igrejas estão buscando a aprovação das pessoas. Estão buscando um algoritmo. Até hoje eu estava brigando com o João lá de vez em quando, mas eu sei que ele não faz. Mas ele falou assim, eu sou o censor. Ele agora é o ditador lá, ele que faz parte do censor. Então ele ouve, não, pai, essa mensagem aqui você vai ser cortado, você vai ser bloqueado. Eu falei, então você põe e deixa eu ser cortado e bloqueado. Não tira. Eu não estou preocupado com o algoritmo, eu não estou preocupado com a monetização, não estou preocupado se a sociedade vai ser desagradada, não estou preocupado. Eu estou preocupado o quê? Que a mensagem verdadeira desse evangelho genuíno chegue à casa das pessoas e elas sejam realmente impactadas pela palavra da verdade, não pelo evangelho adocicado. É por isso que está esfriando. Por quê? Porque não tem confronto. E aí o amor de muitos está se esfriando. E uma igreja que não aceita correção, ela torna-se, lembra? Uma igreja morna. Vomitar-te-ei. Porque ela não é nem fria, nem quente. Antes fosse frio ou quente. Porque o morno é esse grupo de pessoas, desse algoritmo. É uma igreja morna. E essa igreja que traz ânsia de vômito ao Senhor. E enoja. A vontade que ele tem é de vomitar. Ao mesmo tempo, quando eu ouço essas palavras, esses discursos, a vontade realmente que vem da náusea é de vomitar. Dizer, como é que pode uma pessoa dessa pregar uma palavra dessa, distorcendo o evangelho? Isso tem que trazer, irmão, ânsia para você. Você tem que ter esse discernimento, você tem que ter vontade. Falar, meu Deus, dá vontade, sai disso aí. Desliga esse negócio, não segue esse cabra não. Porque isso traz o quê? Ânsia, porque ele está transformando uma igreja morna. Antes fosse frio ou quente. Então ela é cheia de quê? É uma igreja morna, vazia de poder. Porque não tem poder de Deus. Ela é cheia de quê? Cheia de entretenimento. O avivamento, nós vamos vivenciar o avivamento, somos a geração do avivamento, e eu creio que o avivamento vai acontecer inicialmente aqui na nossa nação brasileira. Agora o problema é o seguinte, as igrejas do entretenimento, as igrejas do movimento, as igrejas que não podem mais pregar a palavra da verdade, trazer o confronto do pecado por conta do algoritmo, por conta de seguidores, por conta de monetização, elas estão forçando o avivamento. Aí elas transformam a igreja em quê? Ambientes de entretenimento. Hoje nós vamos ter um culto de avivamento, enche de cantores profissionais, pagos, famosos, conhecidos, enche de pregadores famosos e conhecidos, para quê? Para transformar aquele ambiente num falso avivamento, na verdade é um movimento cheio de emoções e engano, porque as pessoas vivem aquele momento de avivamento, que não é avivamento, é somente um movimento, e saem dali vislumbradas. Nossa, hoje foi impactante. Não se falou de pecado, não se falou de arrependimento. Então estão forçando, e muitas pessoas estão indo, comprando ingressos para esses lugares, para sentirem o falso avivamento, forçando um avivamento. Sabemos que o verdadeiro avivamento vem depois de um verdadeiro arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Sem arrependimento não haverá avivamento. Se você não se arrepender,
Se a igreja não se arrepender, se o povo de Deus não se arrepender dos teus pecados, dos teus maus caminhos, não será derramado o avivamento do Senhor. Não tem como ele trazer o avivamento de uma igreja pecadora, de uma igreja contaminada, de uma igreja morna. Então quem está retardando este avivamento é a igreja. Porque ela não mais confronta o pecado, não mais confronta o erro, ela está entrando nessa vibe. Nós temos que andar nesta vibe, nós temos que parar, nós temos que escolher as nossas pregações. Irmão, tem igreja aqui que eu preciso compartilhar com 3. O meu esboço tem que passar pela supervisão de 2 ou 3 outros pastores. E se não tiver do agrado, ele diz, você tem que mudar o teu esboço. Você tem que colocar isso que você não pode falar mais, isso aqui você não pode fazer, porque isso vai mudar o algoritmo, vão ser cancelados e tal. Aí esse grupo prepara o esboço para que aquele pastor chegue no altar e leia o esboço de acordo com o que aquele grupo escreveu e decidiu que é o correto a ser pregado. E a igreja cresce, a igreja enche. E eles ficam todo alegres. Nossa igreja está crescendo. E o pecado também. E a conivência também. E as pessoas estão indo naquele caminho, né? Como falou lá no livro de Provérbios. Esse boi levado ao matadouro. Sabe aquela... Porque o boi, quando ele é levado ao matadouro, o boi, quando ele entra naquele corredor, ele é dos lados de madeira, né? Com toras grossas, então quando ele entra naquele corredor, que ele vai morrer lá na frente, fazem de tudo, assim é a palavra que massageia, assim é o que está acontecendo hoje. Eles atraem como boi, cheio de boi. O que é o boi? Ele não pensa. O boi não pensa. Quem pensa? Quem pensa são bereanos. Homens e mulheres que meditam na palavra, que questionam a palavra, que perguntam ao Espírito Santo, quem és tu? Quem é o Espírito que está ali? Esses são os verdadeiros crentes que não entram como boi, um bando de gado, que não questiona nada, porque somente massageia o ego, eles gostam, aí fica que nem aquele boi. Aí o que o boi faz? Mal sabe ele que ele está indo para a morte. E assim são esses crentes, que estão massageados o ego, escolhem os seus líderes, como foi dito na palavra, eles escolhem senhores e doutores para falar para ele, para pregar para ele, porque é palavras que agradam a ele, que ele escolheu ouvir, o algoritmo do ego dele, o ego inflado, o ego inchado, é um boi. Esse boi, aí ele vai por este caminho, atraído por isto, é o engodo, o engano, a mentira, a falácia. Aí ele vai para este caminho e ele entra neste corredor, e este corredor é um corredor sem volta. Ele fica viciado, dependente, como foi falado lá no início. E nós sabemos que no final do corredor, quando ele chega na metade, se o boi quiser voltar, ele não consegue, porque ele não tem espaço para virar nem para a direita nem para a esquerda. Ele só consegue ir para um caminho só. E atrás dele já vem um bando de gado também, um bando de boi, atrás dele empurrando ele, não tem como voltar mais. Aí é um boi empurrando outro boi, aí fica aquele monte de boi se alegrando, achando que estão abafando, com palavras massageando, dizendo, meu Deus, que lugar maravilhoso, tem comida, tem bebida, tem fartura, tem palavras maravilhosas, até chegar na pontinha final, que é o matadouro, onde eles serão executados e receberão a morte. É o que está acontecendo. Aí eu pergunto, aqui tem algum boi? Deus fez eu e você como boi, que não pensa, que não raciocina, que não reflete, que não sabe meditar na palavra, que não sabe ser um bereano, que não sabe identificar uma palavra quando ela é genuína, quando ela vem do alto, quando ela vem de Deus? Ou você age como este boi, sabendo que o final é a morte, porque ele está massageando o teu ego e está se alimentando, você está engordando, você está ficando bonito, não, meu Deus. Mas vai te levar para a morte, irmãos. Escolha um lugar onde é desagradável para você, um lugar onde é desconfortável para você, um lugar onde prega a verdade. Então aqui quando ele fala assim, sobre a fábula, por que as fábulas? Irmão, nós estamos vivendo várias igrejas com essas fábulas, trocaram o evangelho, substituiu a cruz. Eu digo sempre, irmão, nós não podemos jamais esquecer da cruz.
Minha vontade era, até hoje, ainda eu tenho, não saí ainda desse propósito. É de ter um púlpito aqui, onde tem uma cruz cravada na frente, de madeira ali, uma cruz ali, uma cruz lá na frente, porque essa imagem da cruz, nós precisamos ter ela sempre, não foi de graça. É pela graça, mas não foi de graça. Custou a morte do Filho, a morte de Cristo, a morte de cruz. A minha e a sua vida, a nossa salvação custou, teve um preço muito alto. Nós não podemos esquecer da cruz e essas igrejas estão substituindo a palavra da cruz por técnicas de autoajuda. O que nós temos hoje é autoajuda, irmão. Palavras de coach. São os famosos coach com palavras de prosperidade financeira, mensagens motivacionais que ignoram o inferno. O inferno é real, o inferno existe, e se você continuar por este caminho, você vai chegar ao inferno. O inferno não é simbologia, não. Não é somente algo alegórico, não, é real, o inferno existe. O inferno existe, não está lá embaixo, não. Ele está no segundo céu. É lá, tá? O inferno não é aqui na terra e não é lá embaixo. Tem uns aí que até pregam, não, o inferno é na terra. Não, não é não. E se você ainda acha que o inferno é na terra, o capeta é você. Na verdade, o inferno é no segundo céu. No primeiro céu você vê as estrelas, vê o sol, vê aí a constelação, aqui é o primeiro céu. O segundo céu é o inferno. E o terceiro céu é onde está estabelecido o trono de Deus, é para onde nós vamos. Olha só, aí estão trocando por essas mensagens motivacionais, ignora o inferno, ignora o juízo e a necessidade da santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Repita comigo, sem santificação ninguém verá a Deus. Essa é a verdade. Se você não se santificar, você não vai ver Deus, você não vai encontrar o Senhor. Você vai ficar. Você vai ficar. Vamos lá, para terminar agora. Paulo lá no capítulo 4, no verso 1, ele fala, vamos abrir rapidinho aqui. Quero terminar antes da meia-noite. Livro de 2 Timóteo 4, verso 1, olha só, e depois do 1, vai direto no 5, olha só. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele está despertando a Timóteo aqui, para quê? Que o nosso alvo é Cristo. Nós somos uma igreja cristocêntrica, e essa igreja ela precisa continuar sendo cristocêntrica. Cuidado com as igrejas antropocêntricas, que tem inclusive até lugares ali VIP, que você escolhe lugares VIP, paga por aqueles lugares, porque você é uma pessoa que não pode se misturar com as ovelhas mais pobrezinhas. Celebridade. E tem gente que gosta de... Não, tem gente que entra. Eu queria entender. Entrar na mente de um ser desse e querer entender o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. De chegar a pagar, como se fosse uma boate. R$2.000 para assistir o culto de uma sala VIP. Irmãos, uma coisa maravilhosa que eu tive, uma maior experiência que eu tive com Cristo quando eu cheguei em Brasília. Eu fui transferido para trabalhar ali no quartel-general, no setor militar urbano, no QG. Quando eu chego lá, sou apresentado às autoridades, vou assumir um departamento ali jurídico e logo no início eu já descubro, uma pessoa chega para mim e fala, olha que maravilhoso, todos os dias da semana nós temos cultos em determinados lugares, e aqui em Brasília, antes desse abençoado estar aí, até nos ministérios, nós tínhamos cultos. E ali, hoje,
em muitos desses lugares, até trago outra advertência para vocês. Estamos e estão proibidos de realizarem cultos nos ministérios. Temos ministérios aí que tinham culto há 30 anos, realizando culto todas as semanas, e hoje foram jogados para fora, proibidos de fazer cultos dentro do ministério e sendo obrigados a fazerem cultos no meio da rua, na frente do ministério, no meio da praça, debaixo de árvores, porque foram proibidos a prestarem culto nesses lugares. Agora, umas tabaquinhas, você ouvir nos lugares, pode, né? Os cultos estão proibidos, mas outros, isso não vem ao caso, mas eu queria aqui trazer um despertamento. Onde é que estão as autoridades cristãs? A nossa nação brasileira, a Constituição Federal, ela diz que nós somos um povo laico. Agora, concordo, ele não laico porque ele não interfere na religião de ninguém. O Estado, ele respeita todas as religiões. Isso é ser laico, é respeitar e fazer de tudo para que todos possam exercer a sua fé e praticá-la. Isso é a nossa Constituição. Essa é a verdadeira interpretação. Eu tenho que proteger. Eu, como pastor, posso não concordar, mas eu tenho que respeitar todas as religiões e todas as profissões de fé. Isso é o Brasil, esse é o nosso país. Agora, não é laicista e nem ateu o que estão querendo transformar, de proibir certas religiões, de certas denominações e certas práticas. Isso é inadmissível. Eu queria perguntar, onde é que estão as autoridades? Aí algumas pessoas dizem até assim, olha, nós temos que ir para as ruas. Não, porque o poder emana do povo. Mentira. É mentira não, pastor, está lá. O poder emana do povo. Não, é mentira, porque você está lendo só uma parte. O poder emana do povo, que é exercido pelo poder constituído. Ou seja, pelo voto, você coloca pessoas para representar você. Sai na rua para fazer você uso arbitrário das próprias razões. Você vai receber gás lacrimogêneo, você vai ser preso. Por quê? Porque você não pode exercer o seu direito sem que uma autoridade esteja te representando. Esse é o Brasil. Não é simples. Aí eu não consigo entender a cabeça de pessoas. Aí eu faço um alerta. Onde é que estão as autoridades que permite a proibição de uma igreja exercer a tua fé, de continuar praticando um culto onde ela já vinha realizando há mais de 30 anos, naquele mesmo local, e uma autoridade com simples decisão disse, está proibido. Proibido por quê? Por quê? E aonde é que estão essas autoridades que simplesmente fingem não enxergar? É aquela política da boa vizinhança. Que são crentes, dizem ser crente. Mentiroso. E Jesus vai cobrar, porque quem colocou você nesse cargo de autoridade, você tem o dever de defender, foi o Senhor. E da mesma forma que Ele estabelece, Ele também tira. E a prestação de contas vai vir para todos. Principalmente para as autoridades constituídas por Deus e que estão se omitindo diante de tudo que está acontecendo. Deus vai cobrar cada sangue de inocente derramado nessa nação. Vamos prosseguir? Eita glória. Voltando aí para o 1º e 5º, verso 1º e verso 5º, para terminar. Oh, glória. Ele fala aqui, irmãos, Paulo trazendo para Timóteo, e é um despertamento para a igreja. Nós seremos submetidos a um tribunal. Todos nós seremos levados a este tribunal, que é o tribunal de Cristo. Paulo ele começa o capítulo 1, ali, o capítulo 4, o verso 1, lembrando que Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E é um despertamento que todos temos que ter. Até quando alguém chegar para você, mas todos os caminhos levam a Deus.
Eu repreendi antigamente dizendo, não, é só Jesus. Mentira. Realmente. Todos os caminhos levam para Deus. Independente da religião que você professa, se é ateu, se é... o que você quer que seja. Você vai ser realmente, você vai chegar até Deus. Ótimo, todos os caminhos levam a Deus. O ateu vai chegar até Deus. O protestante vai chegar até Deus. O católico vai chegar até Deus. O espírita vai chegar até Deus. O budismo vai chegar até Deus. Todos. Realmente, é verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Agora é o seguinte... Quando estivermos diante do tribunal de Cristo, diante do Senhor, chegarmos até Deus, haverá a separação e o julgamento. Aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Salvador, não é filho de Deus e não chegará ao céu. Será condenado e sabemos aonde. Irmão, o largo de enxofre e o do inferno é real. O inferno é real. E a sentença, ela é real, ela existe. E a pregação, ela tem que ter o quê? Um caráter de urgência escatológica, irmãos. Paulo sabia que o seu tribunal final não era o de Nero. Ele não estava preocupado com Nero, que ele ia ser decapitado, mas estava preocupado porque o tribunal dele não era de Nero. O nosso tribunal não é o TJDFT, não é o STF, não é o TJ. Esse não é o nosso tribunal. O nosso tribunal não é Papuda, não é Colmeia. O nosso tribunal não são esses aqui, carnais e terrenos. O nosso tribunal é de Cristo Jesus. É esse o tribunal que nós vamos enfrentar. É esse tribunal que precisamos nos preocupar. Agora o crente está preocupado com o tribunal da terra, com autoridades terrenas. Ei, meu irmão, continue pregando a verdade. Custe a tua vida, custe a tua liberdade, mas não deixe de pregar a palavra da verdade. O tribunal que nós vamos enfrentar, meu irmão, é muito pior do que esse. O que é 23 anos de condenação? O que é 12 anos de condenação? Por você falar a verdade. O que é 17 anos de condenação por você falar a verdade? Este não é o tribunal destas pessoas. O tribunal verdadeiro é o de Cristo, que nós seremos levados até Ele, aonde receberemos o nosso galardão. É ali, Paulo estava olhando e falou, eu estou preocupado com Nero. Estou nem aí com a condenação de Nero. Não estou nem aí com a decisão de Nero. Não estou nem aí com o tribunal de Nero. E é isso que a igreja não entendeu ainda. Igreja, nós não somos desta terra. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós somos tão somente, estamos aqui só por passagem. E Deus vai cobrar de nós o nosso ministério, o nosso chamado, o que nós fizemos com os nossos talentos. Então a pregação tem caráter de urgência. Paulo está trazendo aqui uma urgência escatológica. Ele está preocupado com o tribunal de Cristo. Até inclusive aqui você vê pouco tempo, olha só, pouco após escrever isso, ele foi levado para fora dos muros de Roma e decapitado na Via Ostiense, recebendo a coroa da justiça. Nero condenou ele à morte, mas ele foi coroado. Recebeu a coroa da justiça. E é isso que eu e você precisamos buscar. Ainda que nos condene à morte, ainda que nos condene à prisão perpétua, ainda que nos condene ao que quiser condenar, eu não estou nem um pouco preocupado com a condenação das autoridades humanas. E se eu estiver agradando a Cristo, é isso que importa. 2 Timóteo 4:8, leia lá o verso 8. Eu até grifei aqui. Olha só, olha o que Paulo diz aqui. Vamos lá no 7 primeiro. Paulo, meu irmão, você tem que ter essa convicção. Isso aqui não é ninguém falando para Paulo, não. É ele falando para ele mesmo. Paulo tinha convicção plena do seu chamado, do seu ministério, que ele cumpriu a missão na terra. A morte dele perante Nero era um orgulho, era uma medalha dizendo, eu venci. E para a sociedade, condenado, envergonhado. Muitos na época de Cristo olhava para Cristo como se ele fosse o quê? Um imundo, um impuro, porque aquela morte de cruz era somente para os impuros. Maldição. É para confundir os que acham que são alguma coisa. Eu e você não viemos para agradar homens e nem para fazer aprovados por homens. Olha lá, Paulo olha e fala para ele mesmo, dele mesmo, ele dizendo, combati, olha, combati. Não é alguém falando para ele, Paulo combateu. Não, ele está dizendo, eu, Paulo, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Aqui ele fala porque ele já estava indo para a execução e para a morte. Verso 8.
Desde agora, olha, irmão, ele já sabe até a sentença que está esperando ele lá na glória. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz. Quem é o justo juiz? O Senhor. Me dará naquele dia, e não somente a mim, Paulo é generoso, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E Jesus está voltando para buscar a tua noiva, para buscar a tua igreja. Não se preocupe com leis, não se preocupe com sociedade, não se preocupe com autoridades que obriguem a mim e a você a não falar a verdade, a não pregar a verdade. Se necessário for, enfrentem a morte, enfrentem a prisão, enfrentem por amor a Cristo, porque nós seremos odiados por amor ao nome dele. Esse é o fim da igreja, é ser odiado. E é um conflito constante de você usar as redes sociais com a realidade dela para a realidade da igreja. E quando chega nesse conflito, entre agradar, eu prefiro desagradar. Entre esse conflito, eu prefiro não ter engajamento do que receber engajamento de homens e mulheres caídos. E é para eles que a gente tem que chamar a atenção e despertar. A igreja não veio para agradar homens e mulheres caídos, mas veio para trazer um despertamento para o arrependimento. E para despertar dizendo, Jesus está às portas. Quando ele fala, sede sóbrio, olha só, sobriedade. O que é sobriedade, irmão? É ter a mente vigilante, não embriagada pelas ilusões, pelo materialismo dos dias de hoje, dessa modernidade. Seja sóbrio. Cuidado com a embriaguez. E quando eu falo embriaguez, não é de bebida, não, é embriaguez desse mundo. Tem pessoas que estão embriagadas com esse mundo. Ilusão. A igreja dos dias de hoje esfriou por quê? Porque perdeu este senso de eternidade. Não se fala mais da eternidade. Não se fala mais da eternidade, não se fala mais da justiça, da coroa da justiça que receberemos. Não se fala mais do tribunal de Cristo, não se fala mais de inferno, não se fala mais de céu. Nós temos que ter a cruz, como eu falei. Ela é o nosso filtro. O evangelho genuíno, escute, ela esvazia o homem para que Cristo o preencha. Paulo sempre diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu pergunto, Cristo está vivendo em você? Ou é a sua natureza carnal que está dominando você mesmo? Até hoje, né, foi falado, né? Quem sou eu? Nos provérbios. Qual é minha mente? Lá na aguilhada onde? Aonde que está o seu coração? Seu coração está aqui dentro ou está lá fora? Olha o que Deus tem falado desses dias. A essência é a mesma. Deus está despertando a igreja para uma realidade, perguntando para mim e para você, desde dias atrás, terça-feira, domingo, segunda, dizendo, aonde está o teu coração? Está aqui dentro ou está lá fora? Aonde está a tua mente? Aonde você se encaixa na palavra de Provérbios? É no item A de sabedoria ou no item B de tolo e de iníquo? Paulo está trazendo para a gente como filtro este evangelho genuíno. E ele não veio para realizar os nossos caprichos egoístas. Ele não veio para realizar os teus caprichos egoístas. Ele veio para salvar a mim de mim mesmo. Ele veio para salvar você de você mesmo. Tem até um hino que eu gosto muito, liberta-me de mim. Você tem que cantar e louvar e pedir a Deus, fazer isso como a sua oração diária. Deus, me liberta de mim. Me liberta de mim. Coloca a mão no seu coração e peça para o Senhor, Deus, me liberta de mim. Me liberta de mim. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Nós precisamos permitir que Cristo entre e preencha a nossa vida, até ao ponto de declararmos, dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Terminando. Lucas 9, 23. Vamos lá em Lucas 9, 23. É que eu gravo uns versículos, mas eu tenho que ler para lembrar. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Siga-me quem? Siga-me o pastor Sérgio? Siga-me o pregador famoso? Siga-me. Não! Siga Cristo.
Você vai seguir o pastor Sérgio desde que o pastor Sérgio esteja também seguindo a Cristo, porque se eu estiver seguindo a Cristo, eu vou estar orientando você segundo as Escrituras Sagradas, segundo o Evangelho genuíno, aí você pode me seguir. Aí, a partir do momento que eu não seguir a Cristo mais, eu começar a pregar o Evangelho, que não é este Evangelho, que é anátema, eu tenho que deixar, e você tem que deixar de me seguir. Essa é a compreensão que você tem que ter, irmãos. Vamos lá. Segui-lo exige tomar a cruz e negar-se a si mesmo diariamente. Uma igreja que rejeita a correção, ela estará despreparada, como as virgens loucas. Quem lembra das virgens nécias? Eram virgens, todas elas estavam na igreja, todas elas estavam esperando o noivo, todas elas tinham lamparina, todas elas tinham azeite, mas 5 eram loucas. Loucas. A exortação, escute, o evangelho que traz exortação, que traz essa mensagem, que Paulo orienta a Timóteo, que nós temos que seguir a mesma mensagem, a mesma orientação, é essa mensagem, é o óleo que mantém a lâmpada acesa para a vinda de Jesus. É a exortação que nos mantém aceso, que nos mantém com a nossa lamparina cheia de azeite, com azeite suficiente até a volta de Cristo. Não aquele pouquinho que vai faltar e dizer, vai lá para comprar agora, e não vai dar tempo. Não vai dar tempo, irmão, não vai dar tempo. E termino aqui, trazendo para a igreja, Deus não nos chamou para sermos aplaudidos. Ele não chamou eu e você para sermos exaltados, enaltecidos, aplaudidos. Não é para receber aplausos, não. Não é para uma plateia que eu estou pregando. Eu não estou em cima de um auditório. Eu estou em cima de um altar. E este altar, ele é santo, este altar, ele é santificado, este altar, ele é consagrado, ele foi edificado para adorar e engrandecer o nome santo daquele que é digno, o único que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda exaltação, Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia Sagrada que deve ser pregada neste lugar, porque aqui é um altar. E aonde você está não é um auditório, aí é parte da igreja, é um lugar de santidade também, é um lugar onde a gente recebe a exortação da parte do Senhor, onde somos chamados para o arrependimento. E aqui, quando a gente termina uma palavra, o auditório não tem que se levantar e aplaudir o pregador, porque não é o pregador que precisa ser aplaudido. Na verdade, Deus não nos chamou para isso, Deus me chamou e chamou você para sermos fiéis e leais a Cristo Jesus e não aos aplausos das pessoas. Se você está buscando aplauso, sinto em dizer, já recebeu o galardão que aqui nesta terra é honra da terra. Sinto em dizer, permaneça aqui e fique por aqui, porque eu não estou preocupado com honrarias terrenas. Não busque aplausos. Isso eu vejo muitos pregadores caídos hoje. São aqueles que buscaram aplausos nos dias de ontem. E caíram. E até hoje não conseguem se levantar. E infelizmente, ao invés de se arrepender, eles se levantam contra a igreja e querem destruir o sistema da igreja para justificar a sua queda como se fosse de Deus. São inimigos da igreja, inimigos da cruz. Então aqui, irmão, o confronto. Diante do sacrifício de Paulo, irmão, na masmorra e do sacrifício de Cristo da cruz, eu faço uma pergunta: qual será a minha e a sua postura? A partir de hoje, como é que nós vamos nos posicionarmos como cristão perante a sociedade? Se a palavra de Deus te contraria hoje, escute, se hoje a palavra de Deus te contrariou, alegre-se. Você precisa se alegrar. Falei, glória a Deus que essa palavra me confrontou hoje. Por quê? Isso prova que a palavra ela está viva e discernindo os pensamentos do meu e do seu coração. Essa é a palavra viva. Ela discerne o que está no meu e no seu coração. Ela sabe o que está passando pela minha e pela sua mente, pelos nossos pensamentos. Pior do que ser corrigido por Deus é ser abandonado por Ele, ao próprio erro. Pastor, Deus não abandona ninguém, não. Até quando terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado?
Quem disse? Que evangelho que estão ensinando para você? Porque a minha Bíblia diz o contrário. Deus rejeita, Deus mata, Deus condena, Deus é justo, juiz, consumidor. Cuidado com o evangelho açucarado. Cuidado com o evangelho adocicado. Você vai ficar um crente diabético e vai morrer. Pior do que ser corrigido é ser abandonado, como eu disse. Então hoje, quem está disposto hoje a abrir mão do evangelho, do entretenimento, da palavra adocicada, do açúcar, do melzinho, para abraçar o evangelho do arrependimento? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você. Vamos endireitar os caminhos e clamar pela sobriedade, porque o rei está voltando. O rei está voltando. Jesus está às portas para buscar a mim e a você. E em nome de Jesus eu quero que a igreja se coloque de pé. Fala para o teu irmão aí, Jesus está às portas. Fala para ele mais um pouquinho agora com voz de profeta e aquele voz de trovão dizendo: o rei está voltando. Você está preparado? Chamar o grupo de louvor. Queria fazer umas reflexões aqui, enquanto o grupo de louvor, diante de tudo que Deus falou na noite de hoje, Ele colocou no meu coração. Aí eu faço uma pergunta: se o preço para seguir a Cristo, olha só, diante do que nós ouvimos hoje, se o preço para seguir a Cristo hoje fosse o mesmo que Paulo pagou na prisão, você ainda seria um cristão ou abandonaria a fé por falta de conforto? Responda para você mesmo. Se você tivesse que tomar essa decisão hoje, de seguir o mesmo rumo que Paulo, meu amigo, já pensou? Que benção ser decapitado lá de Paulo, junto com Paulo. Ia ser uma maravilha. Ia ser maravilhoso. Ter a mesma consciência, a mesma convicção de que está preparado a coroa da justiça. Nero, eu estou nem aí para você, Nero. Nero pode falar, né? Pode lá falar, Nero. Nero, não estou nem aí para você, Nero. Outra pergunta. Quando a palavra de Deus confronta diretamente o seu estilo de vida, o seu orgulho e os seus pecados secretos, você se inclina em arrependimento ou procura uma outra igreja que ignore os seus erros e que vai massagear o seu ego? Tem gente aí já chega... O problema é que as pessoas já... Pastor, meu tempo aqui já deu. Não, é que seu pecadinho de estimação está ficando agoniado ali. E ele não quer sair, você não vai deixar ele sair, então você tem que sair com ele para outro lugar, que não vai incomodar o seu bichinho de estimação. Agora você me desculpa, mas aqui o seu bichinho de estimação não vai ser mais seu bichinho de estimação, ele vai ser queimado em nome de Jesus. Outra pergunta. Meu pai. Você tem buscado a Jesus pelo que Ele é e pelo sacrifício da cruz? Ou está apenas usando o nome dele como um algoritmo para aprovar os seus próprios desejos e ambições pessoais? Você está escolhendo? Você está usando a Bíblia como um catálogo da Avon? Você abre aqui. Meu Deus, exortação. Não, isso aqui não é para mim não. Isso aqui Jesus é comigo. Oh, Jesus falou comigo na minha vida. Cheio de pecado, cheio de erro. Isso aqui não é... Isso aqui não é para você ficar escolhendo, não. A igreja, irmão, não é um restaurante que você chama o garçom. Jesus, eu quero hoje, cansei, eu não quero comer mais a lasanha, agora eu quero comer um nhoque. Não, eu não quero mais hoje um nhoque, hoje eu quero comer uma feijoada. Não, eu cansei da feijoada, hoje eu quero comer um arroz com feijão. Não, hoje eu não estou com fome, hoje eu quero comer só um lanchinho. A igreja não é restaurante para você entrar como um restaurante. Jesus não é o teu garçom para você pegar a comanda, estalar o dedo e dizer: Jesus, venha, me sirva.
Hoje eu quero me alimentar desta comida. Miserável, pecador. Quem vai decidir o cardápio não é você. Quem decide o cardápio é o Espírito Santo de Deus. E Ele fala: entra neste restaurante e você se assente a esta mesa, porque o prato já foi preparado. Está no coração do pregador, está no coração da pregadora, porque Jesus já preparou o prato para mim e para você se alimentar. E é Ele que decide o prato que eu e você vamos comer. O dia de hoje, a refeição foi escolhida por Jesus, porque a refeição que vem do céu, ela traz vida. Ela traz vida, ela traz vida, ela traz arrependimento. Mas o alimento escolhido por mim e por você, ela traz morte, ela traz maldição, ela traz destruição e nos leva para o inferno e para a morte. Alamantoliae. Até quando você vai tratar a igreja como um restaurante? Até quando você vai tratar a Cristo como teu garçom, para te servir, como Ele fosse o seu empregado, como Ele fosse para atender os teus prazeres? Para, crente, se arrependa, seja transformado e entra na presença do Senhor de boca calada, de boca fechada, para ouvir o direcionamento e a palavra que Ele tem para mim e para você. Seja feita a vontade dEle, não a minha. Seja feita a vontade dEle, não a tua. Seja feita a vontade do Pai. Ei, se alimente da palavra que Deus tem preparado para mim e para você. As bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Eu não tenho que correr atrás de bênçãos, mas as bênçãos vêm até nós. E o alimento já foi preparado, a refeição já foi colocada. Venha para a presença do Senhor, em nome de Jesus, e receba o alimento que nos traz vida, que nos traz arrependimento, que nos traz confronto, que nos traz desconforto, mas nos gera vida e nos prepara para receber a coroa da justiça. Eu quero comer, eu enjoei, agora eu vou na outra, ali está uma palavra tão boa. Ele é um pregador famoso, agora ele explodiu na internet. Cuidado, irmão, comida estragada vai te dar uma diarreia, vai te dar uma intoxicação alimentar e espiritual, e tu vai correr o risco de ser internado e não dá tempo de salvar por uma comida que não vem do Pai, mas que foi distorcida pelo homem para agradar. Última pergunta. Última pergunta. O seu coração hoje anseia fervorosamente pela santidade e pela volta de Cristo? Ou a mente está embriagada e confortável demais com os prazeres e entretenimento deste mundo? Você está desejoso pelas coisas de Deus, pela santidade? E aqui diante do tribunal de Deus vivo, encerro. Chegamos diante do tribunal de Deus vivo. Você prefere ser contrariado e curado pela verdade hoje, ou ser elogiado pelos homens agora e rejeitado por Cristo na sua vinda? A igreja precisa pregar isso. Essa é a mensagem que Jesus quer nos dias de hoje. Arrependimento, 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 arrependimento. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela noite de hoje. Obrigado, meu Pai, pela tua infinita misericórdia, Pai, que se renovou, meu Deus, mais uma manhã e nos alcançou. E nos deu, meu Pai, este presente que é mais um dia de vida. E estamos aqui praticamente encerrando o nosso dia, mais uma vez na presença do Senhor. Tivemos a honra de despertarmos, meu Pai, ouvindo a Tua palavra, louvando e adorando ao Senhor, meditando na livro de Provérbios, meu Pai, alcançando sabedoria e inteligência que vem do Senhor. E temos a honra e o privilégio de terminarmos praticamente a nossa dia na presença do Senhor também, ouvindo a Tua voz, sentindo a Tua presença. Obrigado, Jesus. Eu já iniciei esta oração. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados. Perdoa, meu Pai, o pecado da Tua igreja.
Perdoa, meu Pai, o pecado dos nossos familiares. Perdoa o pecado, meu Pai, dos governantes. Perdoa, meu Pai, o pecado, meu Pai, das autoridades. Perdoa, meu Pai, o pecado da nossa nação brasileira. Perdoa, meu Pai, os pecados praticados contra o Senhor e contra a Tua palavra. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. E perdoe, meu Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Pai. Pedimos perdão. Pedimos perdão. Senhor meu Deus, eu lhe peço perdão e hoje nós nos prostramos diante do teu altar de graça, do teu altar de justiça na noite de hoje. E a tua palavra, meu Pai, neste lugar, ela veio como uma espada afiada que cortou a nossa carne e que rasga o nosso orgulho e expõe as nossas intenções mais ocultas que está no nosso coração. Pai, eu te peço, meu Pai, nesta noite, perdão, perdoa-nos, meu Pai, por todas as vezes em que fomos rebeldes à tua palavra, que fomos rebeldes à tua correção. Pai, perdoa-nos, meu Pai, pela soberba, pela arrogância de querer ouvir apenas mensagens que massageiam o nosso ego, de rejeitar a palavra da verdade, enquanto ignoramos o teu chamado à santidade, ao arrependimento, como a palavra da noite de hoje. Pai, perdoa a tua igreja pela embriaguez como entretenimento destes dias de hoje, desta modernidade, e por permitir que o amor de muitos se esfriasse, deixando de pregar a verdade e trazer a igreja ao arrependimento. Perdoa, Pai, a tua igreja. Perdoa, meu Pai, a tua igreja. Perdoa, meu Pai, a tua igreja que permitiu o entretenimento entrar, que permitiu a distração entrar e deixou de pregar a palavra genuína, o evangelho genuína, e trouxe o esfriamento de muitos, Pai. Pai, nós olhamos hoje, meu Pai, para Paulo, aquele que escreveu a sua carta a Timóteo e que foi fiel até a morte, enfrentando uma masmorra, enfrentando a prisão, enfrentando a morte, e olhamos para ele, meu Pai, assim como ele olhou para cima de tudo, para Cristo Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, sendo inocente, sem mancha, sem pecado, em nome de Jesus, e morreu para nos resgatarmos. Pai, nós não podemos permitir, Pai, que menosprezem o teu evangelho. Nós não podemos permitir que rebaixem a tua palavra e o evangelho, meu Pai. Nós não podemos permitir, Pai. Nós não podemos transformar o sangue derramado na cruz do Calvário em comércio. Nós não podemos permitir, meu Pai, que transformemos em nome de Jesus Cristo a igreja como ambiente de entretenimento, de shows. No lugar desta palavra de arrependimento, Pai, desperta a tua noiva, desperta a tua igreja, arranca o comichão das nossas orelhas, arranca o comichão da orelha da tua igreja, meu Pai. Não permita que eles busquem para si senhores de si mesmo. Não permita que ele troque o evangelho genuíno, Pai, pelo entretenimento, pela diversão, por aquilo que preencha o ego, o orgulho e a vaidade. Pai, abençoa todos os que estão aqui nesta noite. Abençoe todos aqueles que estão também, meu Pai, pelas redes sociais. E eu vou pedir para que a igreja venha repetir comigo. Repete comigo aqui, toda a igreja. Você que está acompanhando também pelas redes sociais, que está entrando agora, repete comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, me perdoe por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas iniquidades. Senhor Jesus, me perdoe por todas as vezes que eu entristeci o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, me perdoe todas as vezes que fui rebelde perante a tua palavra e a tua vontade. Senhor Jesus, na noite de hoje, eu lhe peço, escreva o meu nome no livro da vida.
Glórias a Deus. Hoje tem festa no céu. Quando um pecador se arrepende, no céu há uma grande festa e uma multidão de pecado é perdoado. Que Jesus abençoe a vida de todos que aqui estão. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos seguir com as nossas atividades. Entra no canal da igreja do WhatsApp. Acompanhe a agenda da igreja. Você que faz parte desta igreja, você que é da família Adecrive, e você que quer fazer parte desta família também, entre lá no canal, acompanhe. E estaremos às 5 da manhã com mais um devocional do livro de Provérbios. Entraremos lá no livro de Provérbios 14, né? E estaremos meditando na palavra e seguiremos ali sexta-feira com a nossa oração presencial aqui na igreja. Domingo, nosso culto de gratidão e a EBD às 9 da manhã. Lembrando, irmãos, eu só queria... Cuidado, não transforme os cultos. O culto online, escute, o culto online é para pessoas que estão longe de Brasília, que estão distantes, estão em outro estado, estão em outra cidade, estão viajando ou vai viajar. E aí ela entra, esse canal online foi para isso, ela entra ali para congregar com a gente, para cultuar com a gente naquele momento, porque naquele momento ela está impossibilitada de estar presente aqui na igreja. Ou ela está enferma, está internada, então tem algum motivo que impeça ela de participar. Então, se você não está internado, se você não está impossibilitado de participar, se você não está fora de Brasília, não deixe de vir à igreja. Ah, pastor, eu estou congregando online. Eu estou aqui em Brasília, eu estou pertinho, mas eu não quero, mas eu estou assistindo. Isso, você está assistindo. Quem assiste série aqui? Você não assiste a série? Você está lá dentro da série? Você é alguma atriz, ator da série? Não, porque você só assiste, você não participa. Então, o culto online não substitui o culto presencial. Você não pode deixar de congregar, porque vai entrando o esfriamento, você não vai percebendo, daqui a pouco você deixa de vir em outra atividade, você deixa de vir em outra atividade, daqui a pouco você não vem nem domingo. Aí você está realmente só no online, como diz o Bruno, online, não é? Hebreus 10, 25. Não congregar, não deixe de congregar. Amém, irmão? Só um alerta, porque tem muitas pessoas trocando realmente por conivência, por conveniência. E isso vai trazer um esfriamento na sua vida. Em nome de Jesus.